Todos acharam? Amém? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é coberta. Bem-aventurado, vou repetir. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado. A minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Aleluia. Pai, essa é a tua palavra, e nós queremos ouvir a voz que vem do Senhor. Traz sobre nós, ó Deus, renovo na alma. Eu preciso ver a tua glória, o teu mover, a revelação do teu Espírito Santo. E é isso que eu clamo. Vem sobre cada vida. Senhor, desde já queremos abençoar cada vida que aqui está. Senhor, rompe as barreiras da mente, da alma e do coração, mas que através do teu Espírito a plenitude da tua graça seja vista, seja vivida, e que o nome do Senhor opere grandes coisas para a glória do teu nome. Clamo, te adoro em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Ouça. Nós temos buscado em Deus, nós temos clamado a Deus, para que Deus opere coisas fantásticas na nossa vida. Sabe de uma coisa? Muitas vezes nós somos egoístas. Nós queremos bênçãos, queremos o melhor de Deus. Está errado em querer o melhor de Deus? Não. Mas quando a sua vida para só nisso, você bloqueia a plenitude do sonho e do projeto que Deus tem para você. Existia um pastor que uma vez esteve aqui, ele fala que nós somos ovelhas tipo aquelas que só ficam assim, me dá, né? Ele só quer me dar, me enche, né? Põe na boquinha, Senhor. Ouça-me, nós precisamos discernir o sonho de Deus para nós. Nós clamamos por avivamento, mas ouça, não haverá avivamento sem haver verdadeiro arrependimento. Não haverá avivamento pleno enquanto nós guardarmos no coração aquilo que bloqueia o soprar pleno da unção de Deus sobre a sua vida. Você olha na Bíblia, muitos homens erraram. E eu fico olhando a vida de homens como Sansão, que erraram contra Deus,
como Pedro. Eu já fiz uma pergunta, imagine que eu convidasse o Joaquim para ser o pastor dessa igreja, mas você soubesse que o Joaquim já cortou a orelha de um homem. Já pensou se você soubesse que além disso, ele negou que conhecia Jesus 3 vezes? Você gostaria de ser ovelha dessa pessoa? Nós não gostaríamos. Mas esse homem é o apóstolo Pedro. Ele pecou, ele errou. Mas eu estou lendo esse texto. Esse texto é um texto escrito por Davi, que juntamente, é o Salmo 32, que juntamente com o Salmo 51, trazem à luz a história de um homem que errou. Um homem que fez algo que não agradou o coração de Deus. Um homem que cobiçou uma mulher. Sabe, tem muita gente que hoje cobiça pela internet. Fica olhando pela televisão. Mas ouça-me, naquela época não tinha TV nem internet, mas tinha um terraço. E Davi, na época em que os reis deviam estar na guerra, ele ficou na sua cidade, subiu no terraço e de longe viu uma mulher tomando banho. Achou ela bonita, chamou, deitou com ela. Essa mulher engravidou e aquela mulher era casada com um dos guerreiros do rei Davi. O rei Davi era um adorador. O rei Davi era um governante fantástico. Ele era um estadista. Ele tinha um propósito de estar diante de Deus. E a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas como um homem segundo o coração de Deus faz uma aberração tamanha? E não apenas dormiu com aquela mulher, ele mandou chamar o marido dela que estava na guerra. Falou, vai dormir com essa mulher. Ele falou, não, os meus companheiros estão na guerra, eu não vou ficar aqui não. Um homem digno, um tal de Urias. Não vou não. Aí ele deu bebida para ele. Mas mesmo assim ele não foi dormir com a sua mulher. Resultado, ele mandou por escrito pelas mãos dele uma ordem, olha, coloca Urias na frente da batalha com poucos homens, para que ele morra. E ele morreu. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Um pecado abre uma brecha perigosíssima na sua vida. Existem pessoas, a Bíblia fala, daqueles que cauterizaram a consciência. É como se eles tentassem lavar a sua memória, a sua consciência, para não sentirem ou tentarem não sentir culpa. Mas ouça, se você teve experiência com Jesus, isso é praticamente impossível. Porque alguma coisa vai mexer com você. O Espírito Santo, muitas vezes ele traz luz, e com gemidos inexprimíveis, ele tenta até traduzir a sua oração. Se isso não está acontecendo com você, alguma coisa está errada. Irmãos, pecado é um negócio que afronta o coração de Deus. E nós precisamos estar atentos. Olha, eu fico olhando o que Deus tem falado e feito conosco. Nós ouvimos algumas palavras esses dias. Voltar ao primeiro amor, ao melhor amor, à excelência do amor.
Nós ouvimos uma palavra que fala de jogarmos o nosso pão nas águas, porque ele no tempo certo ele vai voltar. Abrir mão de algo que me alimenta, de algo que seria um sustento para o meu corpo. Nós ouvimos na última palavra sobre Marta e Maria, sobre buscar as coisas excelentes, abrir mão, até de coisas boas para buscar o que é melhor, o que é excelente. Nós temos discernido que o projeto de Deus é nos desafiar a não ficarmos com a nossa visão parada no tempo, deixando que o melhor de Deus passe e que nós fiquemos no meio do caminho. Deus não quer você no meio do caminho. Deus quer dar a você o melhor. Por isso, nessa noite, eu quero falar com você sobre a força do arrependimento. Esse é o título dessa mensagem. Esse é o propósito que Deus colocou no meu coração. Nós temos como e nós precisamos de arrependimento. Por que precisamos? E o que Deus quer nos ensinar sobre a força do arrependimento? Primeira coisa, eu quero que você saiba que a vida é bem melhor quando eu arrependo e confesso o meu pecado. Diga, a vida é melhor. A vida será muito melhor quando eu reconheço, quando eu confesso e quando eu arrependo. Por isso a Bíblia diz que essa pessoa é bem-aventurada. O que é ser bem-aventurado? Quando você ver essa palavra, lá no Sermão da Montanha, o Senhor fala das bem-aventuranças. Está falando de homens felizes, da alegria, de você conquistar coisas melhores. As bem-aventuranças, aqui começa com a confissão do meu pecado. Bem-aventurado é aquele, verso 1, cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Aleluia. Iniquidade, o que é iniquidade? Talvez nem todos nós saibamos, mas iniquidade é rebelião, é ir além dos limites que o próprio Deus estabeleceu. Talvez você pergunte, não, pastor, e pecado, o que é? É errar o alvo, é sair dos alvos que o Senhor propôs para nós. Talvez você fale assim, pastor, eu não peco. Será que não? O que você tem guardado no seu coração? Tem mágoa aí? Tem ressentimento? Tem orgulho? Tem um sentimento de autopiedade? A sua mente, como é que tem trabalhado? Você sabia que grandes pecados começam na mente? Começam no seu coração? A pessoa que rouba, ela aprende a roubar primeiro na cabeça. Se eu pegar algo do Joaquim, eu vou ter um pouco mais de dinheiro na minha mão. E se ele pega 10, daqui um dia ele pega 20, daqui um dia ele pega 100, daqui um dia ele pega 1000. Nós precisamos tomar cuidado na nossa vida emocional. O que está perturbando você? Algo estava perturbando Davi. Um homem que adorava a Deus, um homem que ia para a guerra, mas um homem que fazia questão de adorar a Deus. Um homem que era extremamente criativo, que criou tantos instrumentos, que levantou uma geração de adoradores, mas aquele pecou. Sabe, às vezes a gente fica assim, por que Deus deixa isso registrado na Bíblia? Sabe por quê? Para que nós saibamos que mesmo esses homens de Deus,
Eram homens falhos como eu e você. Ah, pastor, então podemos pecar à vontade? Não! Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. O apóstolo João fala sobre isso, na sua primeira carta. Isso 1 João 2:1. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, mas, porém, se alguém pecar, nós temos um advogado perante o Pai. Diga, eu tenho um advogado. E ele está perante o Pai. Como é o nome desse advogado? Jesus Cristo, o justo. Ele é propiciação pelo seu pecado e pelos meus. Irmãos, eu não quero pecar. Eu tenho um propósito diante de Deus. Eu tenho uma aliança com Ele. E você fala, é possível? É possível. Ah, mas é possível a gente evitar ficar com raiva no trânsito? Nós ouvimos o grupo de discípulos que reúnem comigo toda quarta-feira. Na última quarta, quando estávamos compartilhando, um deles falou assim, uma pessoa veio, ficou parada em cima, atrás de mim, com tanto espaço, e eu dando sinal para estacionar, mas a pessoa não saía de trás de mim. E aí, eu virei assim, e ela ficou lá, e ela não saía do lugar. De repente ela saiu do lugar, parou do meu lado, e me falou algumas coisas, e eu falei, Não é o que vocês pensaram, não. Mas chamou ela de um animal. Irmãos, não fique deduzindo coisa errada, tá? É só para... Irmãos, e ele falou que na hora veio aquele arrependimento. Fala, mas como que eu perdi o controle? Sabe de uma coisa? Nós seres humanos, nós somos passíveis de falhas. Mas nós precisamos vigiar, para que nós não percamos o controle da nossa vida, e sejamos dominados por sentimentos que não são os que Deus tem para nós. Mas o arrependimento ajuda você a colocar de volta no trilho, aquela locomotiva que saiu. Amém? Eu não sei se nessa noite você tem algo que você precisa recolocar no trilho. Mas se tiver, essa é a noite que Deus vai mover na sua vida, te abençoar e mudar a sua história. Amém? Outra coisa importante que o Senhor quer nos ensinar sobre a força do arrependimento é que a alegria plena só vem quando reconhecemos o nosso pecado. Verso 2 diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo, não há engano. Será que você tem sido enganado? Sabe de uma coisa? Aqui diz, bem-aventurado, feliz o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Será que Deus olha para você e fala, o que você está fazendo é pecado? É uma iniquidade. Será que Deus já te perdoou? Você já confessou o pecado a Deus e teve a impressão que Deus não te perdoou? Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Principalmente no início da minha conversão. Eu falava, Deus, não é possível. Será que o Senhor não me perdoou? Sabe o que acontece? A continuação diz, e em cujo espírito não há dolo, não há engano.
não há hipocrisia. Muitas vezes Deus te perdoa, mas no seu espírito há um engano. Então limpe seu coração. Eu gosto muito de 1 João 3, versículo 20. Ele diz: se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Pastor, será que Deus conhece algumas coisas que eu faço? Quando eu entro sozinho na internet, quando eu apronto na escola, na minha empresa, ouça, Deus te conhece. Você precisa saber que há 3 quesitos básicos de quem é o nosso Deus. Na teologia eles chamam de atributos. O primeiro deles é que Deus é um Deus onisciente. Ele é um Deus que conhece, tem ciência de todas as coisas. A segunda é que Ele é um Deus onipresente. É um Deus presente aonde você estiver. Se suba aos céus, diz o salmista, tu lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, também o Senhor está lá. Deus sabe onde você está. Então Ele é um Deus onipresente. Mas Ele também é um Deus onipotente. Ele tem todo o poder na sua mão. E Ele tem poder para mudar a sua história. Poder para te curar. Poder para te levar a conquistar coisas que você jamais imaginou. Mas irmãos, tudo começa com a restauração do projeto e a comunhão com Deus. Você fala, mas será que Deus me ouve? Deus te ouve. Mas como é isso? Ouça. Você precisa discernir que quando Deus nos confronta, Ele tem um propósito. Deus mandou um profeta porque Davi cometeu esse adultério. Ele era casado, a mulher era casada. E através disso houve a morte do seu marido. Depois ele tomou ela para ser sua mulher. Mas Deus levantou um profeta, ouça, Deus vai levantar o que for preciso para falar com você. Você entende isso? Deus com um profeta chamado Balaão, irmãos, ele levou um balão de uma mula. Deus fez uma mula falar. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, o Senhor lançou um olhar para ele. Mas Pedro olhou para Jesus e aquilo mudou, aquilo trouxe um confronto fortíssimo na vida dele. E aqui Deus confronta Davi através de um profeta chamado Natã, que conta uma historinha e Davi dá logo a sentença, esse homem tem que morrer. O profeta fala, esse homem é você. É você, você pecou. Você pegou a mulher do homem e ainda matou ele. Ele ficou calado durante quase 1 ano. Será que você já calou alguma coisa? Você sabia que quando você cala, algumas coisas acontecem contra você? O confronto gerou naquele homem uma confissão. No Salmo 51, verso 4, ele diz assim, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante aos teus olhos. Se nós errarmos, nós precisamos reconhecer e confessar o meu pecado. Enquanto eu achar que eu consigo enganar meus pais, eu consigo enganar minha namorada, minha esposa, que eu consigo enganar o pastor, o meu discipulador, o meu patrão,
Muitas vezes você não percebe que você está enganando a si mesmo. Por isso que ele diz, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Você já sentiu que você está envelhecendo por dentro? Sabe o que é terrível? É pensar que nós estamos sendo massacrados. Irmãos, só há verdadeiro arrependimento quando há consciência de que eu pequei. Esses dias no meio da família, mais distante, mas a gente detectou que um dos filhos do filho estava mexendo com droga. E essa pessoa, teve um dia que a gente sentia que ela estava fora de órbita. Já viu alguém fora de órbita? É isso que essa pessoa estava. E aquele pastor que pregou aqui, o pastor Wellington, tentou conversar com ele. Falou, não, eu não sou viciado, não. Você sabe que o princípio para recuperar e restaurar, primeiro, é reconhecer o seu erro. É reconhecer sua dependência. É admitir que há algo errado e que você precisa de ajuda. Enquanto isso não acontecer, nada vai acontecer na sua vida. Não se iluda. Nós, muitas vezes, nos enganamos a nós mesmos, achando que estamos enganando o mundo. Mas olha, se houver arrependimento, se você não calar, mas se você confessar o seu pecado, o Senhor é fiel e justo para te perdoar os pecados. Olha, esse é um versículo que eu tenho repetido. E eu gostaria que todos soubessem ele de cor. E o versículo é 1 João 1, versículo 9. Diga comigo, se eu confessar o meu pecado, o Senhor, Ele é fiel e justo para me perdoar. Não somente isso, mas me purificar de toda a injustiça. Ele te torna puro. Amém? Quem quer ser puro aqui? Tem certeza que você quer ser puro? Você tem certeza? Olha o que você está fazendo. Amém? Nós precisamos ter esse coração diante do Pai. Se nós queremos ser chamados de bem-aventurados, de felizes, de conquistar coisas grandes, nós temos que ter esse coração aberto. Sabe, irmãos, arrependimento é resultado de uma mudança de ideia, que sucessivamente leva à mudança de objetivos e de ação. Atos 3:19 diz assim, o pessoal pergunta, o que nós devemos fazer? Pergunta para Pedro, e Pedro fala, arrependei-vos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério. Você quer tempo de refrigério na sua vida? Você quer tempo de refrigério na sua vida? Arrependa e converta. Aceite Jesus como Senhor. Mas não é só recebê-lo como Senhor, é viver em comunhão com Ele todo o tempo da sua vida e da sua história. Irmãos, hoje de manhã a gente ouviu 3 testemunhos, né? Eu pedi que o Pedro, hoje nosso tempo está pequeno, mas eu gostaria que depois ele testemunhasse. Ele testemunhou um pouco da experiência que ele teve, os momentos difíceis que passou, mas a resposta que veio do trono de Deus ao seu coração. E eu sei que se eu ouvisse cada um de vocês, eu já ouvi tantos, eu sou privilegiado.
Porque quantas vezes eu sento com alguém para saber da experiência dela com Jesus, e eu fico maravilhado e pensando, Senhor, o Senhor é criativo, o Senhor muda. Aquele que aparentemente não tinha solução, o Senhor gera milagres, o Senhor muda a mente, muda o coração, o Senhor reconstrói aquilo que estava destruído. Ouça, Deus vai fazer isso na sua vida. Se alguma coisa estava destruída, se alguma luz foi apagada, é hora de reacendê-la, de colocar óleo novo, de colocar vida onde parecia que só tinha morte, porque o Senhor move e toca na sua vida. Sabe, nós precisamos discernir. Achei interessante, lendo uma história do pregador Moody, um grande homem de Deus, estava pregando em Chicago, numa tenda, e muita gente naquele lugar. E ele então pregando, assim, fervorosamente, e de repente alguém veio, um daqueles diáconos que ali estava, e trouxe uma criança e colocou diante de Moody e falou, essa criança está perdida, no meio da multidão. Ele então pega a mão daquela criança, depois levanta aquela criança e fala, olha, o pai dessa criança deve estar com o coração aflito, porque ele já deve ter procurado essa criança em muitos lugares e não achou. E essa criança agora, nos nossos braços, aparentemente ela está tranquila. Você sabia que assim é Deus? É Deus que pulsa, que está ansioso que você conheça a sua graça, seu amor. É Deus que quer atrair você para perto dele. Com amor eterno eu te amei, diz o Senhor. Por isso, com benignidade, eu te atraí. Algumas coisas que acontecem na sua vida, o único propósito é atrair você para perto do coração dele. Talvez o pecado, o medo, os ressentimentos estão corroendo o seu osso, o seu físico, as suas emoções, a sua mente, produzindo tristeza. Porque ele mesmo diz, enquanto calei os meus pecados, ele envelhecer os meus ossos. Versículo 3. Não cale o seu pecado. Não deixe envelhecer os seus ossos. Não deixe envelhecer a sua fé. Diga para quem está perto de você, não deixe. Você me ouviu direito? Então diga em fé, não deixe envelhecer a sua fé. Não deixe envelhecer a sua emoção. Não deixe envelhecer o seu físico. Em nome de Jesus. Você fala, pastor, mas como não vou deixar envelhecer o meu físico? Faz um exercíciozinho, irmãos, glória. Vamos lá, irmãos, tá vendo? Meu dedo está sarando, né? Eu ando dando unha encravada. Você já teve unha encravada? Oh, misericórdia, né? Ouvi tanto misericórdia aí, eu não sabia que ela era tão famosa assim. Pois é, 3 meses e pouco, tentando ver se ela sarava. 3 meses, fui no médico, tomando remédio, passando pomada, teve um dia que eu orei e falei, Deus, não está certo esse negócio. Aí eu fui numa podóloga. Aí ela foi lá, cutucando e puxando para cima. 3 pedaços enfiados lá dentro. No meio daquele negócio estranho. Pensa no negócio que dói.
Você fala, mas não tinha anestesia? Anestesia emocional, só se for, irmão. Mas graças a Deus, na hora dói. Mas hoje, já posso até bater o pé que não dói. A reunião, lá em casa, o Almirão e a Edna estavam ali, o Almirão foi passar por cima do meu pé, ele triscou de leve. E o trem doeu. Mas um dia eu fui pisar no pedal do carro, da embreagem, escapuliu a sandália e o pezinho foi com tudo. Aí não doeu não, eu vi estrelas. O negócio foi horrível. Mas o pior é pensar quando dói, mas que continua infeccionado. Agora que a menina tirou, é assim com o pecado. Tem coisa que vai ficando purulenta. Você não percebe, mas está apodrecendo. Está te machucando, está te doendo. E você não confessa. Você não reconhece. Você não fala para Deus. E você vai vivendo escravo daquela situação que te machuca. Irmãos, nós temos que arrepender. Arrepender é diferente de remorso. Porque remorso gera morte, igual Judas. Judas foi remorso. Em vez de confessar o seu pecado, o remorso, ele não consegue ver solução. Mas irmãos, não há nada impossível para o nosso Deus. Seja lá o que você viveu, Deus vai fazer. Olha, pode até doer, igual uma unha encravada, mas Ele vai puxar e coisa nova vai vir na sua vida. Eu creio nisso. Sabe, Deus está preparando aqui uma geração de conquistadores, de gente que vai alcançar coisas grandes para a glória do Senhor. Não deixe nada enfraquecer a sua fé, nada roubar a sua alegria, nada tirar o projeto e o sonho de Deus para você, porque Deus tem coisas maiores para dar para você e para mim. Não fique à mercê dos prazeres. Tem gente que por causa de um prazer de meia hora, acaba arrebentando toda a sua vida. Irmãos, não te deixes dominar pelo mal, mas doma o mal. Doma o mal. Com o bem. Isso é conselho do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12. Nós, sem percebermos, nós deixamos, sabe, tem gente que está vivendo pelo hedonismo. É um princípio de que eu tenho que me entregar ao prazer. Você está com vontade de comer muita picanha cheia de gordura, não interessa se você está morrendo, come. Você está querendo drogar, droga. Você quer beber, bebe. Você quer ter sexo de todo jeito, com um homem, com mulher, a 3, a 4, a 20. Parece, irmãos, e é isso que os meios de comunicação estão pregando. A verdade é essa. É a filosofia do se entregue ao prazer que está tudo bem. Não está bem. Não está bem. Você vai ficar escravo e o pecado vai bloquear o curso da sua oração. Vai impedir que a sua oração chegue ao trono do Pai. Você fala, pastor, mas Deus ouve ou não ouve a gente? Olha o que diz o verso 6. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Ouça. Deus ouve a nossa oração. Deus sabe o que nós precisamos. Deus conhece todas as coisas. Mas a Bíblia diz que os nossos pecados
Isaías 59, fazem separação entre nós e o nosso Deus. E se eu ficar contemplando a vaidade, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66, verso 18. Mas diz mais, Provérbios 28, 13. O que encobre as transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, diga, confessar e deixar, vai alcançar misericórdia. Aleluia. Misericórdia é algo que você não merecia, mas Deus te dá. Deus te dá porque Ele te ama, porque Ele faz questão de aproximar você dEle. Então, eu quero que você saiba que os resultados da pessoa que se arrepende são maravilhosos. E o primeiro deles é que o perdão de Deus vem quando você confessa. Nós já falamos um pouco sobre isso, não quero parar aqui. Segundo aspecto, o arrependimento e confissão restauram a comunhão com Deus. No Salmo 51, no verso 11 e 12, diz assim: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Restitui a alegria da salvação. A comunhão com Deus restitui. O arrependimento e confissão também produz proteção e liberdade. Aqui no verso 7 ele diz: tu és o meu esconderijo. É bom estar no esconderijo de Deus, amém? Amém? Eu estou fechando aqui. Eu só quero te contar a história. Alguém já ouviu falar sobre servo? Servo, não aquele que serve, mas aquele viadinho do campo. Diz que quando um leão ou um predador vem atrás dele correndo, ele pega o rumo e vai correndo. O primeiro rio ou córrego que tiver, ele dá um mergulhão. Ele dá um mergulhão e sai e continua correndo. Por que ele dá esse mergulhão? Sabe por quê? É para lavar, para tirar o cheiro do caçador. O faro do caçador vai achar ele. Deixa eu te falar, se você mergulhar na ação do Espírito, no mover, se você for lavado pelo sangue de Jesus, o diabo não vai correr atrás de você como um predador para te pegar. Ele não vai ter êxito, porque o Senhor vai te livrar e vai te abençoar. Eu quero que você volte-se para o Senhor, ouça a sua voz e se dispõe a caminhar, a buscar em graça tudo que Deus tem para você. Eu quero fechar aqui, dizendo para você, você pode ter errado, você pode ter pecado, você pode ter aprontado, ou talvez você esteja aprontando, talvez você escondeu, talvez você fugiu de Deus, talvez você não quisesse confronto de ninguém, mas ouça-me, Deus te ama tanto que não quer deixar você viver escravo dessa situação que você está vivendo. Em João 8:32 diz que conhecereis a verdade vos libertará. No verso 36 diz, se pois o Filho Jesus vos libertar, verdadeiramente você será livre. Ouça, pode parecer duro, como para Davi foi difícil. Você pode parar, você pode pensar, mas nessa noite é noite de voltar, de restaurar a alegria, de provar o arrependimento, de provar a bênção de Deus na sua vida. Você quer isso? Você está pronto para isso? Abra seu coração. Eu creio que Deus vai fazer.
Você fala, pastor, mas tem hora que dói. Igual a unha encravada, pode doer, mas vai sarar. Eu costumo dizer que quando nós estamos com um tumor, se eu tiver com um tumor na minha barriga, não adianta passar álcool em cima. Muitas vezes é preciso rasgar, tirar aquele negócio, cicatrizar, e aí vem a cura. Ouça, o projeto de Deus para você e para mim é produzir cura. É restaurar a alegria da salvação, da comunhão e da plenitude de tudo que Deus tem para você. E esse é o projeto de Deus para você. Amém? Vamos ficar de pé.